Olá, meus amados irmãos, estamos começando a nossa EBD, agora pela manhã. A nossa sala tem como título Entendes o que lês? É uma sala que tem como objetivo ajudar os irmãos a compreender melhor, a entender a Bíblia e a entender os versículos. E, entendendo melhor a Bíblia, passa a compreender melhor a palavra de Deus. Nos ajuda naquelas situações em que, quando estamos no culto, o pastor pregando e a gente às vezes sai tão confuso que não entende o que foi pregado. E Deus, é como se Deus não tivesse falado ao nosso coração. Mas com essas aulas vai facilitar para que cada vez mais Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração e a gente possa estudar melhor a palavra de Deus. E antes, eu gostaria de fazer uma recapitulação das aulas anteriores para que ficasse melhor o entendimento dessa aula que vamos fazer, que é sobre interpretação. Até porque outros irmãos que estão assistindo também e quiserem assistir, que não seja da sua sala, para ficar melhor o seu entendimento, para entender onde é que a gente começou e o que é que nós estamos fazendo. Eu gostaria de relembrar alguns pontos sobre a necessidade da interpretação, que foi a aula que nós tivemos anteriormente, que havia uma pergunta: eu preciso ou não interpretar a Bíblia? A Bíblia é difícil ou não? Precisamos interpretar a Bíblia, e a Bíblia não é difícil se nós encararmos no ponto de vista divino, no ponto de vista do nosso Deus. Se formos encarar a Bíblia no ponto de vista humano, se formos encarar a Bíblia no ponto de vista literário, isso gera um certo problema. Então nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, e ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é, portanto, ela é uma autoridade. E nós, como leitor, precisamos entender que ela foi escrita numa língua que não é a nossa. É uma língua diferente e, por isso, causa até alguma dificuldade sendo escrita numa língua. Quando vai traduzir para outra, existe o problema de não termos como traduzir. Por quê? A forma acontece assim: uma língua é criada de acordo com uma certa comunidade, de acordo com uma certa cultura. Quando nós vamos traduzir para a nossa, não existem palavras iguais. Então, na realidade, nós poderíamos dizer que não existe uma tradução, existe uma versão. Então, nós temos que verter essas palavras, verter alguns versículos para a nossa língua, para que possamos entender de uma forma mais clara, né? Uma outra pergunta é: por que devemos estudar a Bíblia? Nós devemos estudar a Bíblia com o seguinte pensamento: visto que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós devemos estudá-la com o intuito de entender a mensagem do Senhor para nós. Se alguém perguntasse para nós quem escreveu a Bíblia, então certamente nós iríamos dizer que foi Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós temos vários nomes. Porém, o verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Esses homens, cujo nome está lá no livro, pode até por uma questão de versão e tradução, dizer que são autores daqueles livros, são coautores no sentido que eles foram inspirados por Deus. Então, vemos que ela foi escrita por homens, mas o verdadeiro autor é Deus. Então, devemos estudar a Bíblia e interpretar dessa maneira. Aí vai ficando mais fácil para nós essa questão do entendimento. Mas nós precisamos entender que, quando se trata de textos, seja a Bíblia ou seja qualquer outro livro, nós encontramos algumas barreiras. A primeira barreira já foi citada, que é o idioma. A segunda barreira são nossas experiências humanas, porque nós não temos a capacidade de conhecer a mente de Deus. Então, o que é que nós fazemos? Nós introduzimos na nossa mente que podemos explicar, de acordo com a luz das nossas experiências,
a Bíblia. E isso não é verdade. As barreiras que nós vamos encontrar para estudar a Bíblia é o distanciamento humano no estudo da Bíblia. Podemos citar que a Bíblia ela é ocasionada pelo tempo, ela foi escrita há 3.500 anos, já o último escrito foi há 2.000 anos, claramente isso representa um distanciamento temporal. Inclusive, algumas pessoas descrentes têm usado esse distanciamento e essa localização temporal para criticar e dizer que a Bíblia está desatualizada, que ela foi escrita simplesmente para as pessoas daquela época, o que não é verdade. A Bíblia, nós já estudamos em aulas anteriores, ela é atemporal. Atemporal significa dizer que ela é antes, durante e depois. Ela está onipresente na nossa vida. Ela não existe uma data de vencimento, não existe uma data de validade. A Bíblia, ela é atemporal. Eu dei alguns exemplos, inclusive quando você vai observar alguns mandamentos. Não roubarás, não furtarás. E se entendêssemos essa palavra somente no ponto de vista da língua, como um verbo, nós teríamos aí um problema, porque o verbo está escrito no futuro. Então alguém poderia dizer, olha, está dizendo lá que só no futuro é que eu não posso fazer isso. Então hoje está liberado. Então o ponto de vista não é esse, porque na frase está contido o contexto de atemporalidade. Nós poderíamos entender, acrescentando a essa ordem não roubarás, uma expressão chamada de adjunto adverbial, que quer dizer nunca. Então, não roubarás nunca. Seria um mandamento, a forma interpretada correta do versículo, para dizer que nunca. Então, mas como coloca só não furtarás, não roubarás, as pessoas querem traduzir como se fosse um livro comum. Então, isso dá uma ideia de somente futuro, mas não é. Então, a Bíblia foi escrita para o seu povo, né? A palavra de Deus para o seu povo, é a carta dele, e ela não depende de tempo. Nós vamos observar também a questão sobre a cultura de um povo, né? Quanto à questão do distanciamento divino. O que seria o distanciamento divino no estudo da Bíblia? Podemos citar sobre dois aspectos principais. Primeiramente, há um distanciamento natural. Esse distanciamento é o resultado do que existe entre nós, humanos, com nossas limitações, em todos os sentidos, e um Deus onisciente. Sem dúvida, isto afeta o nosso estudo e a interpretação da Bíblia, porque não somos capazes de entender tudo acerca de Deus. Há também o distanciamento espiritual e moral. Além de sermos criaturas limitadas diante de um Deus todo-poderoso, ainda possuímos uma natureza corrompida pelo pecado. Isso significa que muitas vezes a corrupção do homem leva a distorcer as escrituras na tentativa de buscar a aprovação dos seus sentimentos e comportamentos egoístas e pecaminosos. Nós temos observado que com o aumento da informação, com o aumento do intelecto, tem prejudicado o estudo das Escrituras. Pessoas têm usado os versículos, têm usado os ensinamentos para justificar os seus pecados, os seus erros. Eu já tinha dito em aulas anteriores que tem pessoas que diriam o seguinte, contextualizando hoje o uso da bebida. Por exemplo, não está escrito na Bíblia cerveja, não está escrito na Bíblia cachaça. Mas se não está escrito só vinho. Então, não posso dizer que eu não vou ficar isento de beber. Eu posso beber um pouco, porque lá está dizendo que o diácono não pode ser muito dado ao vinho. Porém, se lá tivesse escrito cerveja, é porque a Bíblia é antiga e o nome cerveja ainda não tinha sido criado, nem a própria bebida. Então, eles usam as suas fraquezas, os seus pecados, e usam a Bíblia para justificar. Então eles tiram o divino, que a ideia ali é qualquer tipo de bebida alcoólica, né? É uma orientação para que o irmão
ou qualquer pessoa não se corrompa, porque a bebida ela tira o senso, ela deixa você sem consciência. Então, usa os versículos, as palavras de forma errada para favorecer o seu pecado. Então, isso causa um distanciamento divino. As pessoas utilizam a Bíblia para justificar suas atrocidades. No Velho Testamento, o Deus era um Deus muito carrasco, matava, era um Deus muito cruel. Já no Novo Testamento, ele é um Deus de amor, que prega o amor, que prega a paz. Então, as pessoas começam a justificar assassinatos, crimes, banalidades, usando a Bíblia. Então, isso é um distanciamento divino do estudo da Bíblia, que usam palavras erradas, versículos errados, contextos errados, para justificar suas falhas. Nós podemos observar que interpretar corretamente a Bíblia é observar o que o autor da Bíblia quer dizer para nós, e não o nosso entendimento. Se você quiser pesquisar no dicionário o que significa interpretação, interpretar significa observar a ideia do autor do texto, e não aquilo que eu pretendo dizer. Nós podemos citar também o conhecido lema de João Calvino, o grande reformador, que dizia: orare e labutare. Isto significa que nós devemos orar e empenhar nos estudos do texto. Tudo que o cristão precisa saber, tudo aquilo que você precisa compreender está nas Escrituras, está na Palavra de Deus. Sim, podemos citar o lema do grande reformador João Calvino, que diz: orare e labutare. Significa que antes de estudar a Bíblia, nós devemos parar e orar. Por quê? Porque a Bíblia, sendo um livro divino, sendo um livro inspirado por Deus, não sendo um livro escrito por homens, para que a gente possa entender cada versículo e cada livro da Bíblia, é preciso buscar no Espírito Santo e não em nossas próprias experiências, estudos ou sabedoria. Até porque tudo isso é dado por Deus. Nós vamos passar agora para algumas dicas básicas de como estudar a Bíblia. Então, nós vamos montar aqui um pequeno roteiro de quando o irmão estiver em casa, que for ler a sua Bíblia, eu aconselho que leia normal, como você sempre tem lido, buscando de Deus o conforto, buscando a sabedoria divina do Senhor. Mas quando você fizer a sua leitura diária, fizer o seu devocional, você tire um tempo para estudar usando essas dicas, que aí vai melhorar o entendimento de cada texto, de cada livro que está na palavra do Senhor.